Paz do Senhor a todos, amém? Graças a Deus, é um privilégio estar com vocês, adorando, servindo a Deus. Obrigado, hein? Que Deus abençoe os irmãos. Fico muito feliz pelo trabalho, pelo convite que me foi dado. Que o Senhor Jesus abençoe o pastor, toda a sua família, a todos que estão cooperando para que este trabalho possa acontecer, amém? Que Deus abençoe os irmãos, amém? Como já foi apresentado, tem a minha esposa comigo, um casal de amigos, o Vinícius e a Letícia, junto com seu filho, vieram aqui também para poder cultuar conosco, amém? Irmãos, Deus já tem falado aqui, eu já ouvi Deus falar, mas eu acredito que Deus ainda tem mais um pouco para as nossas vidas, amém? Glórias a Deus. Irmãos, tem uma palavra para compartilhar com vocês, se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12, bem, Gênesis capítulo 12, vamos iniciar essa leitura a partir do primeiro versículo deste texto, amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Deus dos céus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Encontraram? Vamos então meditar aqui agora. O Senhor disse a Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Eu abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Glória a Deus. Bem, pode se sentar, irmãos? Irmãos, Abraão, ele considerado patriarca da fé, é uma pessoa onde a gente consegue extrair lições da sua vida de perseverança, de tudo quanto ele experimentou da parte de Deus por intermédio a sua fé no Senhor. Veja bem, foi uma pessoa chamada aos 75 anos de idade, foi uma pessoa que Deus escolheu ele, e através da sua descendência, da sua semente, Deus ele iria cumprir uma das maiores promessas concedida a um homem. E então a palavra de Deus vai dizer que esta promessa foi liberada a este homem, e ele, irmãos, foi recebida uma palavra para a sua vida, que ele sairia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e pela fé, irmãos, ele estava indo rumo aonde Deus iria lhe mostrar. Veja bem, irmãos, que uma atitude como essa não é uma atitude fácil de ter, né? Não é uma escolha fácil de tomar. Ir para um lugar onde nós não sabemos, onde nós iremos dormir, onde estaremos passando uma noite, ainda mais estando com uma esposa, com um sobrinho, com algumas pessoas. Mas Abraão, irmãos, era alguém que tinha uma certeza, uma fé, uma convicção muito grande em Deus. Abraão sabia que Deus era provedor de todas as coisas. Se Deus, irmãos, chamou Abraão, mandou Abraão largar o conforto que ele tinha com o seu pai e ir para um lugar aonde ele não sabia, Abraão tinha certeza que Deus era poderoso para poder tirar Abraão de lá e sustentar Abraão aonde ele fosse. A certeza de Abraão em Deus
era muito grande, que Deus ele ia ao caminho de Abraão, ia adiante, guardando, abrindo as portas fechadas para poder garantir o cumprimento das suas promessas. A peregrinação de Abraão foi uma peregrinação longa. Ele aguarda o cumprimento da sua promessa depois de muitos anos. A sua família ainda faltava algo. A sua família faltava Sara gerar ainda uma criança, uma pessoa queria ser a sua descendência. Eles tinham uma promessa, só que o tempo revelava o oposto, a situação revelava o oposto, mas mesmo assim, Abraão permaneceu crendo, acreditando que Deus era fiel para poder realizar a promessa ordenada através dele. Veja bem, que então, irmãos, foi uma espera de 25 anos. Abraão, chegou um ponto de Abraão desanimar, chegou um ponto, irmãos, do próprio Deus ter a necessidade de chamar Abraão, de liberar mais palavras a Abraão, de animar Abraão acerca da sua promessa. Veja bem, que não é fácil, irmãos, acreditar, confiar, quando todas as coisas estão contrárias às nossas vidas, quando Deus nos faz promessas, quando Deus diz para nós que Ele vai estabelecer um tempo de salvação para todos da nossa casa. Veja bem, isto não é fácil, irmãos, porque alguns acreditam, outros parecem estarem bem distante das promessas, mas precisamos crer, precisamos acreditar que Deus é fiel, irmãos, para poder salvar toda a nossa família. Irmãos, nem que seja no último instante da vida, mas Deus é fiel para poder cumprir a palavra que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. Há algo, irmãos, que precisamos compreender aqui esta noite. Há muitas vezes existe uma confusão, de entendimento de muitas pessoas, pensando que a salvação de Deus, ela somente é algo estendido somente para a pessoa vir para a casa de Deus, mas a salvação, irmãos, é algo que vai se estender muito além disto, porque a salvação de Deus não é somente regenerar alguém e colocá-lo aqui dentro, mas a salvação de Deus se constitui em levar a pessoa para o céu. Irmãos, isso aconteceu na minha casa. Deus fez promessas que salvaria, Deus fez promessas que traria para dentro da sua casa, liberou palavras que salvaria, mas a pessoa não quis, mas Deus no último instante de vida salvou, levou para o céu, a pessoa se arrependeu nos últimos segundos, irmãos, e Deus assim a recebeu assuntas no céu. Veja bem, que Deus então, Ele necessita animar Abraão, porque 25 anos aguardando, não é uma tarefa fácil, não é, irmãos, algo que nós podemos dizer, Deus vai demorar 25 anos, ou Deus vai fazer daqui 25 anos, melhor dizendo, e eu vou aguardar. Vai existir momentos, irmãos, que o desânimo vai bater, a vontade de querer desistir de tudo isso pode surgir, mas precisamos acreditar que Deus é fiel para poder cumprir essa promessa nas nossas vidas. Abraão está desanimado dentro de uma tenda, Deus chama Abraão para fora e diz assim: Abraão, olha para o céu, Abraão, você consegue contar as estrelas? Abraão, ao olhar para o céu, talvez conta, irmão, alguma das estrelas, e Abraão, ele não consegue contar, e diz: Senhor, eu não consigo. Aí Deus anima Abraão, dizendo: Abraão, assim vai ser a tua descendência. Irmãos, Deus sabia que Abraão não teria possibilidade de contá-las, mas Deus vem para poder animar Abraão. Abraão está de cabeça baixa ali, mas Deus vem se manifestando para que Abraão pudesse levantar a sua cabeça aos céus.
pudesse erguer a sua cabeça, e Abraão pudesse lembrar, irmãos, de que do alto lhe viera a promessa, de que do alto lhe vieram as palavras liberadas, e quem profetizou e liberou foi o próprio Deus para a vida dele. Lembra do Salmo 21? O Salmo 21, o salmista, ele está num momento difícil, de perseguição, complicado. Aí o salmista vai dizer: eu elevo os meus olhos para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? Aí, irmãos, naquele momento precisamos entender a história, o seguinte fato, que ali naquele lugar, os montes e outeiros eram lugares de adoração a outros líderes, a outros deuses, a outros senhores. O salmista olhou para lá e disse: de onde me virá o meu socorro? Ou seja, o que o salmista estava dizendo: eu tenho outras alternativas, eu posso buscar outro Deus, eu posso buscar outros caminhos, mas o Espírito de Deus lhe implanta no coração que o teu socorro vinha de Deus, o teu socorro vinha do Senhor. Ei, quando o homem está desanimado, Deus precisa lhe animar. De que maneira? Revelando para ele de onde lhe vem o socorro, de onde lhe vem o renovo, de onde lhe vem as promessas. Ei, eu não sei como se encontra a sua fé aqui esta noite, mas tenha certeza de uma coisa: Deus lhe fez uma promessa, e Deus vai velar sobre a sua palavra. E eu acredito, irmãos, você vai experimentar, vai viver, vai receber, terá sobre a sua vida o cumprimento das promessas de Deus. Deus vai cumprir as promessas sobre a sua vida. Deus vai cumprir a palavra que Ele liberou para a sua vida. Falar sobre família, irmãos, não é uma tarefa fácil. Particularmente eu posso dizer isso: eu me converti, depois que eu me converti, todo mundo da minha casa desviou. Ter uma família no altar de Deus, irmãos, é um privilégio para quem tem. Eu oro pela minha família há mais de 10 anos. Eu me converti, me levaram. Quando eu me converti, irmãos, eles saíram. E eu oro, irmãos, creio, busco que Deus tem um poder para poder salvá-los, colocá-los dentro da sua casa, mas se não, trazê-los para dentro da casa dele, que Deus possa pelo menos levá-los para o céu. E falar sobre isso, irmãos, não é algo fácil, porque existem momentos que nós estamos aqui servindo, adorando, glorificando, ministrando sobre outras famílias, enquanto tem pessoas da nossa própria casa se drogando, se bebendo, prostituindo, pecando lá fora, totalmente distante dos princípios que receberam. Em muitos momentos vemos Deus salvar alguém, restaurar a casa de outro, salvar a casa de outra pessoa, enquanto a nossa família precisa também ser alcançada. Mas viver mediante a fé é não ver, mas ter a certeza que Deus está movendo. É eu orar acreditando que Deus está trabalhando. É eu pedir a Deus e ter a certeza que, por mais que os meus olhos nus não estão vendo, mas há um movimento no céu, há uma batalha no mundo espiritual, e no tempo de Deus Ele vai entrar, vai salvar, vai regenerar. Eu não sei como está a tua fé, mas permaneça, meu filho, porque quem te fez a promessa é fiel para cumprir na tua vida. Tenha certeza de uma coisa: Deus ainda fará os teus filhos, a sua mãe, o seu pai entrar por essas portas, e poderá você dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos a Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É acreditar, irmãos, que Deus está movendo, ainda que os meus olhos físicos não estão conseguindo contemplar. Por mais que te leve a chorar, queres sofrimento, mas você precisa crer, irmãos, que Deus está trabalhando, mesmo quando tudo se encontra em silêncio. Abraão fica cerca de 25 anos crendo, peregrinando,
acreditando que Deus era fiel para poder cumprir essa palavra sobre a sua vida. Irmãos, o tempo chegou, Isaac veio, Deus cumpriu a promessa. E o incrível, irmãos, que tudo que Deus vai fazer na vida de um homem, quando Deus resgata, seja homem ou seja uma mulher, para uma família, esta pessoa, ela, quando vem para o reino, irmãos, sempre Deus, Ele vai inserir a sua família dentro do propósito que Ele mesmo estabeleceu para a sua vida. Irmãos, Deus jamais vai trabalhar na vida de uma pessoa em particular, sem antes Deus ter o interesse em poder estender o que Ele quer fazer na tua vida para toda a sua casa. Irmãos, e isto, se nós decorrermos a Bíblia, a gente vai perceber que Deus tem um propósito para toda a família. Deus tem um propósito para todos da sua casa. Deus não vai fazer uma obra incompleta. Deus, Ele te chamou, e através de você, pessoas também serão levantadas. Você lembra de Noé? Deus decide destruir a terra. Irmãos, Deus, Ele viu graça em Noé. Deus poderia salvar Noé e poderia salvar a sua família, mas por que os seus filhos foram inclusos dentro daquela arca? Porque, irmãos, Deus tem um propósito para toda a sua casa. Deus poderia permitir que o sofrimento de Noé fosse maior, seus filhos, suas noras perecessem no dilúvio, mas não, irmãos, mas Deus inseriu toda a sua casa, Deus inseriu seus filhos, Deus inseriu as suas noras, porque, irmãos, Deus tem um propósito com a família. Deus não quer que a sua família pereça, irmão, no juízo. Deus não quer que a sua família fique no arrebatamento. Deus não quer que os teus filhos pereçam, aleluia, no grande juízo final. Deus não quer que toda a sua casa, irmãos, se lamente por toda a eternidade, chorem. Deus não quer que a sua família se perca, não. Pelo contrário, a mesma obra que iniciou na tua vida, ela vai ser completada em toda a sua casa. Tenha certeza que por mais que agora eles não creiam, eles não acreditem, eles não demonstram fé, Cristo está trabalhando, e em breve, irmãos, eles estão aqui adorando, vai estar dentro da casa de Deus, dentro da arca de Deus, e eles vão curtir a eternidade, adorando a Deus e dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Deus tem um projeto para a sua família. Deus chamou a família de Noé toda para a salvação. Eu quero fazer uma obra na sua vida, Noé, mas eu quero também alcançar todos da sua casa. Irmãos, e a Bíblia, ela cita um texto bem interessante. Ela vai dizer que aquele que não ora pelos seus se torna pior do que o infiel. Irmãos, não adianta nada cuidarmos dos outros, esquecermos da nossa própria casa. Recebemos tantos convites, pedidos: ore pela minha família, ore por tal pessoa, ora por tal pessoa, e existem momentos, irmãos, que esquecemos das nossas próprias famílias, das pessoas que fazem parte da nossa família, da nossa história, da nossa casa, da nossa parentela. Irmãos, e muitas vezes, irmãos, acreditamos muito mais que Deus tem um poder de fazer na vida de outros do que Deus pode fazer nas nossas próprias vidas. Acreditamos que Deus tem um poder de fazer com um vizinho, com uma pessoa necessitada, com uma pessoa que está sofrendo, e muitas vezes, irmãos, não temos fé para Deus fazer na nossa própria vida. Mas acredita, se Deus fez com você, a tua família se encontra dentro do propósito que Ele tem para a sua vida. Irmãos, isso é tão interessante, que quando Deus agora vai chamar Moisés,
Deus poderia ter feito tudo através de Moisés. Deus poderia ter cuidado e curado a deficiência que Moisés tinha na fala. Mas Deus não fez isso. Deus pegou e disse: pegarão, levarão, colocarão do teu lado. Arão se tornou sacerdote. Irmãos, por quê? Deus, quando chama alguém, o propósito ele é estendido à sua descendência. Entenderam? Entenda uma coisa, irmãos: se Deus te chamou, tenha certeza, Deus também está chamando outros da sua casa. Se Deus te escolheu, tem outras pessoas que também Deus está escolhendo esta noite. Se Deus te trouxe para aqui, tenha certeza, em breve terão outras pessoas que vão estar aqui adorando a Deus, cantando o ministério de louvor, cantando a mocidade, cantando o ciclo de oração, vai estar servindo como obreiro, vai estar adorando a Deus, vai estar glorificando o nome do Senhor. Tenha certeza de uma coisa: você é apenas a primeira pessoa que veio para que Deus pudesse entrar na tua casa, salvar a tua família, mudar a história de toda a sua família. Ei, eu não sei como a tua casa está até o presente do dia de hoje, mas eu tenho certeza de uma coisa: hoje Deus está visitando ela de uma forma diferente. Deus está chamando jovens para ser profeta, Deus está chamando homens para ser obreiro, Deus está chamando mulheres para serem guerreiras. Ei, tenha certeza, enquanto você está neste lugar, há um movimento de Deus no mundo espiritual, e pessoas são alcançadas agora, e uma grande obra é feita pelo poder de Deus através das suas orações. Ei, creia numa coisa: uma obra está sendo feita, Deus vai salvar a tua família. Creia, um tempo de cumprimento de promessa chegou para a tua vida. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a história da tua família, Deus vai levantar a sua casa. Por causa de Moisés, irmãos, a descendência de Levi recebe uma das maiores honras que um homem poderia receber: poder servir a Deus, poder servir o templo, poder servir as pessoas. Irmãos, quando Deus ele vem para fazer uma obra, Deus vem para fazer uma obra completa. Deus não vem para fazer nada pela metade. Deus não vem, irmãos, para poder fazer algo meia boca. Não, creia, você e a sua família serão um celeiro de profeta para a sua rua, para o seu bairro, para, irmão, as pessoas que conhecem a sua família. Ei, o que Deus essa noite está liberando para alguém aqui é: a tua família ainda vai ser uma referência do que Deus tem o poder de fazer. A tua família vai ser uma referência de que Deus pode regenerar, de que Deus pode libertar, de que Deus pode levantar, de que Deus pode transformar, de que Deus arranca da droga, de que Deus arranca da bebida, de que Deus arranca da prostituição, que Deus arranca do mundo. Ei, a tua família vai ser uma referência, a tua família vai ser uma bênção, a tua família vai ter profeta, a tua família vai ter pastor, a tua família vai ter pessoas de Deus. Tenha certeza, Deus está mudando o cenário, Deus está levantando a sua cabeça, Deus está cumprindo a promessa, está dizendo: olha para o alto, para de andar de cabeça baixa, é de lá que vem a tua resposta. O propósito, irmão, ele se estende. O propósito, irmãos, ele permanece. Se você for ver, Eliseu vai multiplicar. Mas, irmãos, Deus ele vai prover este milagre. A família está endividada, o homem morreu.
credores falaram que viriam buscar, mas irmãos, tem que ver o cumprimento de algum. Tenha certeza que a promessa permanece estabelecida, firmada na sua família. O homem partiu, irmão. Um dos filhos dos profetas partiram. Mas o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia diz, irmãos, que Eliseu vai lá, multiplica o azeite daquela viúva, para o que, irmãos? Ela vender, pagar a dívida, para que os jovens não fossem levados como escravos. Irmãos, o que nós fazemos pelo reino fica registrado. Você pensa, irmãos, que a sua dedicação em ajudar alguém que está começando agora passa despercebido? Você pensa que tudo que você faz, irmãos, abençoa a vida de alguém, aconselha alguém, ajuda alguém, evangeliza alguém? Você acha que isso, irmãos, fica no esquecimento? Malaquias vai dizer que há um memorial diante de Deus. E tenha certeza, irmãos, enquanto você está fazendo pelo reino, Deus está fazendo pelos seus. As promessas estão firmes. Talvez você teve a sua avó que um dia profetizou e disse que a família seria alcançada. Irmãos, tenha certeza, ela pode ter até partido, mas a promessa permanece nesta família. Pode ter certeza, talvez a sua mãe disse que recebeu uma promessa, que da tua família sairiam obreiros, pessoas que serviriam a Deus. Até agora nada aconteceu e a sua mãe partiu. Tenha certeza, a palavra de Deus não partiu com ela, mas permaneceu no nome da tua família. Ei, Deus vai visitar a tua casa essa noite, Deus vai visitar a tua despensa essa noite, Deus vai visitar os seus esta noite, e tenha certeza, irmãos, Deus vai mostrar o quanto Ele é fiel e cuida da tua família. Deus não vai permitir o diabo destruir, Deus não vai permitir o diabo escravizar, Deus não vai permitir o diabo matar, mas Deus está dizendo: eu estou indo ao encontro agora para fazer uma obra, mas eu vou ver lá, e isso que eu prometi para a tua vida vai acontecer. Vai acontecer. Pai havia morrido, mas a promessa de Deus permaneceu viva, irmãos. Talvez eu estou dizendo esta palavra e tem alguém aqui essa noite que está crendo que as promessas parece que acabou. Deus essa noite está falando com você, está de pé. Tudo que eu falei que faria na sua vida está de pé. Tudo Deus prometeu que faria na sua vida. Irmãos, você está para a destruição, está agindo. Esta situação não vai terminar como você está achando que vai terminar. Pastor, já recebi algumas ameaças. Não vai terminar do jeito que você está achando que vai terminar. Pastor, as pessoas disseram que vai acontecer isso e isso e isso. Não vai terminar do jeito que as pessoas estão dizendo que vai terminar. Vai terminar do jeito que Deus prometeu que seria. Deus vai começar a trabalhar essa noite de uma forma diferente. Eu creio que enquanto eu estou pregando aqui agora, irmãos, Deus está descendo em bares, Deus está descendo em boca de fumo, Deus está descendo dentro de casas, e Deus está começando a gerar arrependimento, Deus está gerando, aleluia, uma transformação de dentro para fora. Eu estou crendo que enquanto eu estou pregando aqui agora, Deus está descendo dentro da tua casa. É aquele que você está orando e não está aqui, Deus está indo com esta unção lá agora. Deus está visitando esta pessoa esta noite.
Deus está trabalhando nesta pessoa. Ei, acredita, enquanto você está adorando a Deus aqui, tem um Deus que está visitando agora. Esta pessoa que você colocou está gerando o arrependimento dentro dela, e Deus vai frutificar esta palavra na sua vida. Você vai testemunhar, vai se alegrar, vai fazer um culto de ação de graça e vai poder dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus vai estabelecer sempre um propósito, e Deus sempre vai incluir a família. Irmãos, ele vai chamar. Jesus chama Pedro. A obra que Deus fez foi somente com a vida de Pedro. Jesus chama Pedro para ser o seu discípulo. Do mesmo modo que Jesus chama Pedro, Jesus também chama o seu irmão. Porque, irmãos, Deus, Ele tem o desejo de estender a salvação para todos da nossa família. Não tem essa, irmãos, eu não creio, não sei se os irmãos creem nisso. Tal pessoa é para salvação, tal pessoa é para condenação. Não. Eu creio que Deus me salvou e que Deus também vai salvar toda a minha família. Mas que a pessoa, irmãos, esteja em práticas terríveis, Deus tem um projeto de salvação para a vida dela. Desiste de orar. Não desiste de clamar. Pastor, mas já perdi inúmeras noites de sono. Você sabe o que Deus está dizendo para você? Continua orando, continua buscando, continua servindo, porque o que Deus fez na tua vida não é somente para você. Deus tem uma salvação para todo mundo da tua família. Pastor, mas está me dando trabalho demais, a minha vontade é de mandar embora. Calma, Deus vai salvar, Deus vai transformar esta pessoa, Deus vai trazer assim como trouxe você. Pastor, mas eu estou sofrendo com isso está acabando comigo. Calma, ainda por um pouquinho de tempo, como diz o escritor de Hebreus, o que há de vir virá, e não tardará. Deus estabeleceu o tempo certo. Eu estou crendo, irmãos, e profetizo para a tua vida, esse tempo para a tua família chegou. Esse tempo para a tua casa chegou. Esse tempo para os seus filhos chegou. Esse tempo, irmãos, para a sua família chegou. A obra que Deus iniciou em tua vida será semelhante à que Deus fez na vida de Pedro. Deus salvou Pedro, mas Deus também salvou o seu irmão. Deus te salvou, Deus precisa salvar a sua família. Deus precisa salvar a sua parentela. Deus precisa salvar, irmãos, as pessoas que você está clamando. Mas nessa noite Deus está dizendo: não pare de acreditar, continua confiando, continua tendo a certeza que Deus está se movendo de uma forma diferente para a sua vida. Amém? Para nós finalizarmos e orarmos essa noite pelas nossas famílias, como aqui já foi citado esta noite. Paulo e Silas, irmãos. Eu tenho uma mensagem dessa. Paulo e Silas foram presos por causa de uma libertação de uma jovem. Dentro da cadeia, eles louvaram e oraram a Deus. Um terremoto aconteceu. Veja bem, irmãos. Terremoto acontece. Todas as cadeias se abrem, pastor. Irmãos, Deus quebrou as correntes de todos. Quando o carcereiro chegou, pensando que todo mundo havia fugido, estava todos os presos no mesmo lugar. Posso te dizer uma coisa? Não se assuste com o que eu vou te dizer agora. As cadeias que se abriram não foram por causa de Paulo e Silas. Se fossem, eles teriam fugido. Por quê, irmãos? Para quem foi? Para o carcereiro, que precisava ver que Paulo e Silas serviam um Deus poderoso.
A salvação veio, irmãos, porque ele pensou em se matar. Paulo e Silas gritou: está todo mundo aqui. Diz para ele: olha, crê no Senhor Jesus. Não vai ser salvo só você, mas a sua casa vai ser salva também. Irmão, o terremoto não veio para ninguém fugir, mas o terremoto veio para gerar uma libertação de dentro para fora naquele carcereiro. Você sabe o que Deus essa noite está dizendo para alguém? Existe um movimento sobrenatural acontecendo. Talvez não seja para você o que está acontecendo, mas vai refletir naquele que Deus está querendo transformar a partir de hoje. Há um movimento sobrenatural no mundo espiritual, e Deus está transformando alguém de dentro para fora essa noite. Deus está gerando uma salvação, irmão, não exterior, aquela que se mostra para as pessoas, mas uma interior, que talvez a gente no início nem perceba, mas Deus está mudando. Deus está transformando, a fé está sendo gerada, a justificação está sendo gerada, a transformação está sendo gerada. Deus essa noite está dizendo: existe um movimento no mundo espiritual. Deus está fazendo uma obra, irmãos, de dentro para fora na vida de alguém. Alguém está sendo tocado aqui essa noite. Alguém está sendo transformado aqui essa noite. Tem alguém aqui, irmãos, que vai viver um movimento sobrenatural de Deus. Tem alguém que vai viver um terremoto sobrenatural de Deus.